Glória a Jesus. Sabe a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Eu ia louvar um hino, mas Deus colocou em meu coração um versículo para que eu venha estar falando algo. Louvado seja Deus. No livro de Mateus, capítulo 14, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, aleluia, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subira para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, igreja, que depois de Jesus ter alimentado mais de 5.000 homens ali, de crianças e mulheres, Jesus ali, ele ordena, ele não pede, ele ordena aos seus discípulos que entrem dentro do barco e vai para outra margem. Enquanto isso, Jesus fica ali se despedindo daquela multidão. E depois Jesus vai